Muito boa tarde, arranca aqui mais um segredo, com um painel um pouco alterado, apenas com pessoa. Aqui, no caso concreto, o Gabriel Moreira vai substituir. Tirou uma branca. Vai substituir o Coelho. O cavalo é que tens uma grama, se tens duas colores. Já está já não deixa eu acusar o vai estar mais que uma vez. Aqui há direito mais um tipo. Está nisso aqui do Gabriel Moreira. Bom, uma semana dominada por poucos textos quanto é lado. Talvez cá aqui o desgaste, mas o Conselho de mudar pelo menos alguma vez se fez. A Expo Gondomar vai ter 10 a 12 de maio. Espera aí, calma aí. A Expo Gondomar vai ter 10 a 12 de maio e a Indústria 18 a 21, também do mesmo mês. A Câmara do Porto instala no espaço do Rolo Parque Coworking. Portanto, é uma partilha, para quem não sabe, é um sistema de partilha de banca e outros de máquina para empreendedores de exterior de organizaria. Passam a dar largas à criatividade neste espaço que já é oferecido. Primeiro de maio é já amanhã. É oferecido? Eu não vi nada que dissesse que era pago, mas deve ter dizia colocado à disposição. É óbvio. E cá estou para ser retificado. Mas não li, de facto, não li isso. Supermercados fecham aos domingos ou é boa ideia ou não? Desvalorização do Serviço Nacional de Saúde a caminho da privatização do setor é uma coisa que também vamos, se possível, discutir a seguir às vossas análises à Câmara, às situações da Câmara. A Assembleia Municipal de Porto da Câmara de Gondomar. A Assembleia Municipal de Porto voltou a chumbar esta segunda-feira a evolução do Bloco de Esquerda, que pedia a suspensão durante o ano de novas licenças de alojamento local. Logo estou a facilitar e a aliciar financiamento para a compra de caixa, uma coisa que estranhei esta semana. Há mulheres que querem um Mercedes, querem um Fiat, querem não sei o que mais, eles dão dinheiro para isto tudo. E com facilidades de pagamento, pelo menos é uma notícia que me deixou. Isto é para cumprir metas de Bruxelas, depois vem a explicação. Marco António deixa a liderança do PSD, sim ou não? É verdade para si. Eu é que tenho que ser das lideranças do PSD, você que é do PSD, vai ter que ser líder. Amado deixa a liderança do PSD. A Comissão do Porto anunciou ontem que solicitou a antecipação das eleições O Marco António não é presidente da Secretaria do PSD. Pois não está. Quem sou eu para estar? Mas não é não. Isso é antiga. Pode ser da Comissão Nacional. Pode ser da Comissão Nacional. A Comissão Nacional. E houve na semana passada. Eu peço desculpa ao Marco António, mas qualquer maneira ele vai sair. Quem vai para o Chega? CDS afirma que não tem nenhum acordo com o PSD, mas depois E para a Aliança não há provocação nenhuma. Deixa-me acabar para vocês. E já que eu estou morto também vou largar isto. CDS não tem nenhum acordo com o PSD, mas logo para as eleições já vai ver. Marcelo saúda lá o Presidente da China, que é um nome muito esquisito, que os chineses não são Eu não percebo porque é que você olha para o Pimentarias quando diz isso. Eu não estou a dizer, eu vou olhar a partida com o Presidente da China. Tenho os anos em dia. E por último, uma coisa achei piada foi o Ministério Público que pediu ao partido do Chega, eu dizia Chega para lá, mas Chega nisto, de André Ventura, para considerar que podem existir indícios de prática de crimes, nomeadamente falsificação e contrafação dos documentos. Isto realmente, este homem, é interessante. É caso para dizer Chega. Bom, damos sempre a primazia a quem cá
bem de vez em quando, portanto aqui o Gabriel Moreira hoje vai abrir, portanto eu podia Mas a minha colega era uma semana passada, não teve a ser porque ela não quis. ela não quis. e por outro, quis ver primeiro, e eu achei muito bem. E achei muito bem. Ver primeiro para estar mais à vontade. Eu não posso saber. Sem problema nenhum, vocês, aqui o Gabriel já é da casa, por isso. Não, mas normalmente quando ele vem, eu começo por Força de confiança de ter vários. Vamos cumprir aqui 3 no máximo 4, 3 Isto minutos. gosta. Falar com mais. Gabriel, vamos embora. Pronto, antes de mais, boa tarde a todos que nos ouvem em casa, boa tarde aos meus pais do painel. Realçar aqui algumas notícias de bom mar, começar pelas menos boas. Aliás, uma é trágica e feliz. Ontem soubemos da morte de um artista altamente reconhecido em Marinho Monte e também no Conselho de Gondomar, do Igor, que fazia trabalhos muito bonitos, mais ao nível até das pinturas, retratos faciais. O Igor chegou a Portugal, deixou a família na Ucrânia como muitos da nacionalidade dele, infelizmente, e na altura vivia em más condições, e na altura a Junta de Freguesia conseguiu apoiar o Igor e outro amigo dele que viviam juntos, e conseguiram levantar a vida a nível monetário e a nível social. O Igor, até na altura que trabalhou em Coimbra, foi responsável se eu não me engano, pela pintura de um hospital em Coimbra, o hospital completo, não posso ter certeza, mas o que quero realçar é que era um artista de elevada qualidade. Fez, aliás, a Junta de Freguesia de Marinho Monte no seu auditório tem uns retratos dos últimos 4 anos junto a uma galeria, e foi ele que a pintou, e é uma pena. Que idade é que eu tinha A idade ao certo não sei, mas ele ainda era jovem. Era assim, Sim, era jovem. Infelizmente a chamada doença da morte levou e pronto, lamentar esta morte trágica. Uma notícia também menos boa do Gondomar, que foi hoje, soube hoje que as funcionárias da Bieva voltaram a fazer um protesto contra a sua empresa. A Câmara Municipal do Gondomar já demonstrou que está a tentar a situação através da vereadora Aurora Vieira. É uma situação que vamos acompanhar até na altura que estamos a falar de 25 de Abril e 1º de Maio. É uma altura que somos todos muito mais sensíveis aos direitos dos trabalhadores. As notícias mais positivas, tal como o Mano já falou, é a tal oficina de valorizaria para empreendedores que abriu recentemente no Globo Parque. É uma iniciativa que, segundo o vereador Carlos Braz, irá, enfim, não dar, ou irá dar uma certa prioridade que não dá, mas é um projeto a nível nacional para qualquer empreendedor na área da valorizaria que se queira instalar com um valor simbólico mensal que será muito mais reduzido do que se teria que abrir um espaço para trabalhar. É um projeto que é aberto a todas as idades, não é só para os jovens, e vai permitir alavancar talentos nesta área, e também vai ser o reaproveitar e o render uma infraestrutura que com o Globo Parque. Também tivemos a nível do desporto do Rádio Lunar, também foi uma boa iniciativa, e aproveito aqui também, enquanto representante do Partido Socialista, fazer alusão à convenção do próximo dia 4 de maio, no próximo sábado, que contará com a presença do candidato, do cabeça de lista às europeias do Partido Socialista, o Pedro Marques, com a presença da Secretária-Geral da Juventude Socialista, Maria Begonha, e com a presença da Secretária-Geral e Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do Partido Socialista e Primeiro-Ministro de Portugal, o Dr. António Costa. Sim, senhor, cumpri-se o tempo. Bom, agora vou um pouco ao Ângelo. Antes, eu queria que me deixasse passar isto em claro, porque eu gostaria que me explicasses a razão pela qual chamas mangas ao parque ao Ministro das Finanças. Sei o quê? Chama o quê? É o mangas ao parque. Foi isso que ouvi que diz. Sim, mangas de alpaca. Mangas de alpaca porque é o conceito do contabilista de gabinete. Não estás a contabilista de gabinete, que a única coisa que consegue saber é se contar os tostões e que não faz a mínima ideia de qual é a estratégia que o país precisa. Portanto, e o caso do nosso Ministro das Finanças, não há dúvida nenhuma,
que a única coisa que o senhor sabe fazer é contar tostões e mal. E, portanto, não há dúvida que é um contabilista de alpaca. Não tenho Então temos o déficit mais baixo de sempre. Não tenho dúvida. Depois, e temos os contabilistas a viver mal, temos a viver melhor do que uma antes. estratégia, temos uma visão do país completamente... Se vim do CBS essa ironia. Não, desculpa. Essa é absolutamente coerente. Portanto, não tenho problema nenhum em chamar-lhe mangas de alpaca. Não me lembrava que lhe tinha chamado, mas se chamei, não estava... Está escrito, não chamaste, estás que escreveste. Então, olha, é porque estava, no momento, particularmente irritado com algumas das medidas. Eu escrevo muita coisa, feliz ou infelizmente. Mas não tenho dúvida nenhuma que o nosso Ministro das Finanças é Fazendo propaganda da universidade, é lá que está escrito. Manga de alpacas. No Privacidade, é o teu editorial. É o meu editorial diz que ele é manga de alpaca, é porque diz, é porque está bem. Não sei se estaria a falar exclusivamente dele, porque normalmente eu nos editoriais não costumo ser concreto em relação a nenhuma situação específica, porque acho que um editorial não é o sítio para fazer política. Tu dás piada aos advogados, aos economistas que escolheram aquele mangas de alpaca para estar nesse canal. Para Ministro das Finanças. De qualquer maneira, se me referia ao Ministro das Finanças, não tenho a certeza se me referia, tenho que ler o editorial outra vez. Para me lembrar, atenção que este tempo não é meu. Não, tá lá, vamos embora, vamos avançar lá para Romular. Que eu ainda não comecei a dizer nada, para já só para não é? Eu posso ir ali tomar um cafezinho. Bom, eu talvez começasse em Gondomar por dizer que me parece que é um bocadinho estranho haver um chumbo coletivo das contas, porque em princípio, quando nós temos boas contas, e independentemente de concordarmos ou não concordarmos com as intenções políticas e com a estratégia política que está por trás das contas, quando as contas correspondem à verdade dos factos, penso que os representantes dos partidos dos partidos, das forças, no nosso caso também temos forças, deveriam votar favoravelmente. E, portanto, acho que é um bocado estranho, sinceramente, que... vocês estão a entrar em contradição. Tenham sido todas... Não estou, não. Está, eu já lhe vou explicar porquê, pá. Você acha que eu estou em contradição? Está completamente em contradição. Você não percebeu onde é que eu vou chegar? Eu sei onde é que você vai chegar e por isso é que já estou a dizer. É este pensamento podemos combinar uma coisa. A partir de agora, com esse nível de percepção daquilo que eu vou dizer, eu penso que podemos passar a um nível seguinte em termos da relação pessoal que temos. Estava a dizer que o chumbo das contas, para mim, é chumbo. Primeiro as contas não foram chumbadas. De todos. Não foram chumbadas. É assim, quando eu voto contra estou a chumbar as contas, não é? Eu estou a dar o chumbo. Se o chumbo mata alguém ou não é outra conversa, não é? Pronto, agora parece-me que não é muito bom sinal, não é? O Partido Socialista, que está no poder com maioria, obviamente, e que tem toda a licitude para apresentar as contas como quiser, parece-me estranho que não consiga convencer a oposição e os restantes membros dos partidos que fazem oposição. Acho estranho? Claro que acho estranho. Então as contas se forem bem explicadas, se forem bem percebidas, se as contas forem... Pode haver um ou outro que vote contra, mas há sempre alguém que pode votar. Não é, mesmo do ponto de vista teórico está errado. Teórico e prático, mas eu já vou explicar por quê. Pronto, ok. Acho que o pior de Gondomar esta semana, para mim, é este chumbo, digamos assim, coletivo das contas. Mas as contas não foram chumbadas. As contas não foram chumbadas, é isso que eu estou a dizer. É o chumbo que é dado pela oposição. Mas a oposição dá chumbo, acordaram. Mandou o chumbo. Se o chumbo matou alguém ou não, é outra conversa, não matou. Porque tem maioria, como há maioria, as contas não quem está voto contra. Não entendo o que estás a dizer. Não, mas então, faz favor, eu vou explicar melhor. Eu vou-te explicar que é a terceira vez que explico a mesma coisa. Eu volto a dizer
para mim é chumbo, porque nós carregámos a espingarda e disparámos o chumbo, não há dúvida nenhuma. Agora, se o chumbo matou ou não matou, neste caso não mata, porque a defesa é suficientemente forte para não matar. Só não foi chumbado pelos 8 vereadores do PS. Não, atenção, porque há um vereador do Valentim que votou favoravelmente. Atenção, não é próprio Valentim. É isso que eu estou a dizer. Foi o próprio Eu disse vereador do PS. Claro, Eu disse vereador do PS. Refiro-se Refiro-se que ele tem sido mais vereador do PS. Sim, agora para o Rui Valentim já é mais PS do que a família de São José. Por favor. Mas Então, porque eu concordo. fáceis, não é? Na variação. Mas não vota contra só por votar. Eu não sei como é que foi na Assembleia Municipal. O que li foi que tinha sido. Não é hoje. Já foi ontem. Foi ontem. O que eu li foi que toda a oposição tinha votado Toda a contra. oposição, Portanto, exatamente. foi o que eu E li, confere. mas não estava lá e, portanto, não posso conferir. Agora, o que me parece estranho é, de facto, haver esta unanimidade na oposição. Numa oposição que é variada. Temos a oposição do Partido Comunista, que tem 2 vereadores, temos a oposição do PSD, que tem um vereador, temos a oposição do Bloco, entre aspas, do Valentim Loureiro, que tem dois vereadores, e, portanto, toda a gente, menos um vereador do próprio Valentim, pelos vistos, terem votado contra, parece-me bastante estranho. E por isso acho que as contas têm que ser aquela coisa que não há dúvidas. Quer dizer, então eu voto contra as contas. Por favor, votar contra o plano de atividades e o orçamento, eu percebo. Votar contra as contas não faz sentido. Mas as contas são 4, estão feitas, não há mais forma de dar a volta. Pronto, mas as contas estão bem feitas. Eu voto favoravelmente. Dá sempre a volta. O Tribunal de Contas, depois não quero que Anjo, vim de si, os meus cabelos até vão ficar em pé. Vim de si, pá, essa coisa até vão ficar em pé os meus cabelos. Depois, tenho aqui como aspectos positivos em Gondomar a realização do Festival de Robótica, que acho que, apesar de ser um evento mais ou menos Organizado pelo Colégio Paulo VI. organizado pelos e para alguns nerds, entre aspas, da informática. A verdade é que movimenta bastantes pessoas. É, digamos assim, uma utilização positiva do Uma organização do nosso, conjunta do do nosso Colégio Paulo pavilhão. VI. Uma boa organização, tanto quanto eu vi também. O próprio colégio também tem uma equipa, se eu percebi bem. E, portanto, eu acho que é uma coisa bastante positiva e que nós temos que continuar a trabalhar e para ter. A questão do coworking também acho que é positivo. Acho que tudo aquilo que seja dinamizar o empreendedorismo e o empreendedorismo qualificado, neste caso por parte da nossa indústria e da indústria que Gondomar ainda vai tendo, é positivo, e, portanto, os apoios que existem a esse nível são sempre insuficientes, e, portanto, haver um sítio onde eventualmente os empresários podem estabelecer-se e podem começar o seu trabalho sem grandes custos iniciais é um aspecto positivo e que nós, como liberais e democratas cristãos, temos que, obviamente, também aplaudir. E sobre Gondomar eu só tenho isto, tenho muitas outras coisas, mas não é só Gondomar. Sim, vamos já lá. Teorias. A sua posição em relação a Góbios, naturalmente vai retorquir aqui alguns... Não vou retorquir, vou dizer 2 ou 3 coisas que me parecem essenciais, sobretudo quando estamos no domínio da chamada ciência económica, não é? E por isso é que eu dizia que, vindo do Zé Ângelo, só posso arrepiar os cabelos. Porquê? Porque, antes de mais, boa tarde a todos. Um orçamento e um plano de atividades, ou OPs, como quiserem chamar, são documentos que estão no papel e que têm um grande contributo técnico, mas que representam as intenções políticas de determinada governação, seja ela do país, do concelho, da freguesia, da empresa, da sociedade, não interessa. Portanto, uma organização, quando elabora um orçamento e um plano de atividades, está a comunicar aos interessados, não é, quais são as suas intenções de governação daquela entidade. E, do ponto de vista da apresentação de relatório e contas, não são só contas, é relatório e contas,
ele tem que refletir se essa organização realizou ou não realizou aquilo que se propôs fazer. Do ponto de vista político, não estamos a falar do ponto de vista de os cêntimos baterem a débito para terem com cêntimos a crédito, etc. Isso é o trabalho dos mangas de alpaca no dizer do José Ângelo. Não é? Outra coisa é o que esses documentos refletem no que respeita à execução das intenções que foram apresentadas. O relatório de contas, como o José Ângelo muito bem sabe, representa isso do ponto de vista político, e seja política na autarquia, seja política no governo, seja política na empresa, seja política na IPSS. É isto que representa. Digamos, a demonstração se a organização foi capaz de conseguir ou não realizar aquilo que se propôs. E, portanto, eu acho muito natural, aliás, sempre achei bastante esquisito votos a favor do relatório de contas de forças, não é, que defendiam o contrário daquilo que era a vontade da maioria dominante nessa organização. Espera aí, deixe-me concluir. Eu sei que você quis dar aí quis que as pessoas entendessem nas entrelinhas, só que você tem que ser claro, tem que dizer as coisas, portanto, não pode falar com essas alegorias. Portanto, isto é o que representa um relatório de contas, não é? Depois há outra questão, que o José Ângelo também sabe até melhor do que eu. Nós sabemos que, e estudamos isso em economia, que em qualquer sociedade, qualquer que ela seja, há sempre mais necessidades do que recursos. E daí a importância de elaborar, por um lado, orçamentos e planos de atividades, para dizer, ok, com esses recursos escassos queremos responder a estas múltiplas necessidades. Ora, o relatório também reflete até que ponto é que isto foi ou não cumprido. E é assim que tem que ser entendido. Aliás, eu sempre achei, porque essa treta de as contas, são números, não há que, se estão certas, não há que discutir. Não, as contas refletem uma realidade. Refletem a realidade de determinada gestão, qualquer que seja a organização. E, portanto, têm que estar sujeitas, não é, a uma posição de opinião sobre essa realidade. E se ela corresponde ou não à realidade, ou melhor dizendo, à realidade virtual que tinha sido apresentada para aquele exercício económico. É assim que as coisas se veem. E eu acho que em Gondomar como aliás procurei transmitir na última sessão aqui do Sem Rede, há razões em relação a 2018 para concluir que realmente aquilo que a Câmara disse que ia fazer, o Executivo da Câmara ia fazer, não foi feito, sobretudo em termos de obras municipais. Não é? Mas mais, a Câmara subinflacionou, portanto não inflacionou, subinflacionou a sua própria estimativa de receitas, nomeadamente ao nível do IMI, não é? Porque o IMI cobrado foi muito maior do que aquele que estava previsto. E isto também tem que ter uma leitura política, não é? Eu estou a falar do IMI, como falei, podia falar da rama, como falei, etc. É assim que tem que ser encarada, essa realidade, não é? E o José Ângelo sabe que eu estou a falar verdade no que respeita a esta matéria. Mas olha que há aqui outros assuntos de Gondomar que eu quero falar. Já gastou os 3 minutos. Segundo o que veio, a execução da despesa fez 82% e a receita 86%. Acha isso mal? Acha mal essa execução da orçamento? Ouça, é assim. Se eu, em dezembro, disser assim, eu tenho 2 milhões para gastar e vou gastá-lo executando 100 obras, qualquer que seja a obra, o meu compromisso é que eu com 2 milhões consigo responder a 100 necessidades. Chego ao final do ano e gastei na mesma os 2 milhões. Só que em vez de realizar 100 obras, só realizei 10. Entendo. Pronto. E aqui é que está a apreciação política
do confronto entre o que é um plano e um orçamento e depois um relatório de contas. Certo? Sim. Porquê? Porque ao longo do ano, como quis encher o olho dos destinatários desse plano e orçamento, lhes prometi que ia fazer 100 obras, depois concluí que em média a 100 obras dava 200 mil euros, eu com 200 mil euros não fazia obra nenhuma, e então comecei a tirar umas obras para as outras, portanto a tirar, tinha 100 vasos e não tinha dinheiro e fui tirando de uns para colocar nos outros para realizar as tais 10. Ora, isso não é política, pelo menos não é política que vá de encontro àquilo que são as necessidades do Conselho de Gondomar. Vamos continuar em Gondomar. Mas a alegoria serviu-lhe ou não? Nem por isso. Mas foi uma explicação. São coisas técnicas até assim. Pronto, mas números são números, não é? Ouça, mas eu nunca pus em causa, quer dizer, eu até posso pôr em causa a qualidade técnica, quer do orçamento e do plano de atividades da Câmara Municipal de Gondomar em concreto, eu não tenho medo das palavras, e a qualidade técnica do relatório de contas. Posso pôr em causa. Portanto, acho que a Câmara já foi capaz de fazer melhor. Não é? Mas isso é o domínio técnico, nós estamos no domínio político, no domínio da apreciação, do julgamento, de determinada gestão. No domínio da apreciação, o que aconteceu foi que, da esquerda à direita, houve, digamos assim, votos contra por parte de toda a gente. Isso eu acho, sinceramente, acho estranho. Eu não acho nada estranho. Do ponto de vista político, faz sentido e não sentido. Mas olha que eu ainda me queria pronunciar aqui sobre as duas coisitas. Mas o meu forte não é que... Sei que sabem do luto também. Mas eu queria-me ainda pronunciar aqui sobre duas coisitas, ao meu caro amigo. Pronto, ok. Não, boa noite, boa tarde. Não vamos sair de Gondomar. Não vamos lá. Temos tanta coisa para falar. Sobre o orçamento, acho que está uma revolução a decorrer na Venezuela. Eleições. Uma reação. Uma revolução. Não, uma reação. E também podemos ver a reação do CDS às eleições espanholas. Também, não tem problema nenhum com isso. Pelo contrário. O porta-voz do Vox aqui em Portugal ainda não falou. Muito gosto em falar sobre isso. Não tem problema nenhum em ser autonomiado. Acho que há muita coisa a dizer sobre as contas, sobre as aprovações das contas, há muita coisa a dizer. Julgo que o Partido Comunista e o Rafael Amorim, a representar o PSD, aproximaram-se muito das ideias e defenderam bem a recusa, e está tudo muito bem explicado, e acho que a situação foi tudo bem exposta, e julgo que todos eles entraram no mesmo campo. Eu acho que a explicação dada aqui pelo Pimenta Dias e o exemplo que ele deu foi um bom exemplo. Quanto ao que temos em Gondomar, já agora só para referenciar também em termos, começando um bocadinho as felicitações em termos desportivos, novamente temos equipas no Campeonato Nacional de Ginástica Acrobática que vão ser representadas aqui por Gondomar, o Colégio Paulo VI, que é a única equipa para já, porque as escolas ainda não estão no federado, estamos a falar em desporto federado, vamos ter prova para a semana também a nível regional do desporto federado, e estamos a falar em termos de equipas, mas o desporto, as equipas estão-se bem ou mal a conseguir trabalhar, e esperando que se libertem do jogo da Câmara, porque da Câmara se calhar não vão conseguir ter muito mais do que aquilo que têm conseguido, ou a não ser que seja em ano de eleições. Mas o resto, acho que as equipas estão a tentar lutar pela sua autonomia, com falsas esperanças de algumas promessas antigas, mas vamos a ver se tudo isso vai resultar. Vamos entrar também em período eleitoral para as europeias. Só queria alertar a fazer um pequeno alerta que foi muito importante. Ainda não estamos. Vamos chamar a importância de votar, porque reparou-se em Espanha a abstenção baixou, isso foi muito importante para os destinos daquele país. Está uma grande confusão em termos de quem é que vai governar ou como se vai governar, não sabemos como é que vai ser governado. Houve coisas que foram ditas pelo PSOE em termos de governação, que isso mas eu estou a falar em termos, pronto, relativamente é importante votar acerca das europeias.
Gondomar, neste momento vai haver alguns encontros, debates que vão se encontrar. Vai começar na sexta-feira, vai ser organizado cá no auditório da Biblioteca, que é sobre a União Europeia Presente e Futuro, em que vai estar o engenheiro José Manuel Fernandes, eurodeputado do PSD, vai estar a doutora Isabel Santos, deputada e vai ser candidata também nessas eleições, e vai ser moderada pelo Dr. Carlos Melo e Brito. Vai ser um debate interessante. É organizado pela Caravela, uma instituição que é para a cidadania europeia. Acho que é muito importante. Também no sábado sei que vai haver um encontro. Até parece que as perspectivas europeias só se cingem ao PS e ao PSD. Não sei porque é que o CDU não está representado, não sei. Nem a CDU, nem o CDS, pelo visto, nem o Bloco. Não sei quem é que organizou isso. Eu só estou a anunciar o exemplo. É uma democracia. Por isso já veio. A única coisa que posso falar é que a JSD vai organizar um debate na Escola de Rio Tinto para jovens, e obviamente todos convidados, e fala-se na possibilidade de vir cá o Rio também a terminar o debate. Não sei se vai acontecer ou não. Isso é para os Jotinhos. Mas é aberto a toda a gente, que é também falar sobre o que é o Estado Europeu e sobre as eleições europeias e assuntos relacionados com... Isto é caso para dizer que o Mar no sábado vai ser o centro de Recomendo que tragam professores de geografia para ensinarem aos jovenzinhos o que é a Europa, de onde é que vai, onde é que começa e até onde acaba. Pronto. Eu só estou a anunciar, eu não vou... Ainda há dias com a Isabel Santos também, com o senhor candidato não, o deputado do PC... Sobre Gondomar, o João, efetivamente as coisas depois de passar essa fase das contas e vai haver muita agrura, se calhar alguma mudança de posição do Executivo para com alguns deputados e até da Assembleia e até para alguns membros do Executivo, porque as críticas foram bastante fortes. O que importa é tentar construir e baixar a dívida dessa Câmara, que está a ficar muito elevada. Falsos dados ou não interessa, o que importa é tentar chegar a um exemplo. Com base nisso também queria falar sobre o positivismo das comemorações de 25 de Abril que existiram pelo Conselho, mas obviamente também tem que haver uma certa organização, que houve executivos que trabalharam para ser uma boa organização, mas com falta de pessoas, que isso não aconteceu, falta de presença, as pessoas abdicaram, mas tem que se pensar moderar, fazer uma nova mudança. Lamentavelmente, num país que se lutou pela liberdade, vem só alimentar o tal facto de acontecer numa manifestação organizada pelo Bloco de Esquerda, dos cânticos satânicos dos elementos do Bloco de Esquerda a desejar a morte ao Bolsonaro. Eles podem fazer o que quiserem, mas o mais engraçado é pedir ao Santo António, vindo do Bloco de Esquerda, pedir ao Santo António para matar o Bolsonaro. Quer dizer, há aí um contrassenso. Eles não sabem o que é que andam a fazer. Possivelmente até nem deviam estar cá. O verso da rima. Sim, mas para rimar também podiam ter posto outra coisa qualquer. Podiam pôr o... Isso, rimar com o Santo António é a coisa mais fácil que é. Exatamente. Mas também podiam pedir outras coisas e ter com o Fidel Castro e companhia limitada. O Fidel Castro seguramente não está junto do Salazar. Não sei. Seguramente eu garanto-lhe e consigo demonstrá-lo através das leis da física que não está junto do Salazar. Porquê? Por causa dos hemisférios. Não, mas eu acho que foi salutar que as ideias bases do 25 de Abril todos chegaram ao mesmo consenso, que é preciso mudar as políticas, é preciso ir às bases, lutar por novos ideais, porque todos existem. Agora, não sei o que vai ser. Eu sei. Não é só da esquerda, essas atitudes. E isso foi bem comprovado, que as pessoas estão todas juntas, ao menos em alguma coisa. E o resto vamos ver. Já é verdade, desejar uma boa sorte ao Executivo da Junta de Rio Tinto perante uma mudança de estratégia sobre a feira medieval, que vai ser votado o novo regulamento. E disse isso, o Nuno Fonseca anunciou, a coragem que ele teve a anunciar uma coisa que ainda nem sequer foi votada, mas ele já está a antever alguma dificuldade. Não foi bem aceito, mas se calhar às vezes as situações têm que ser assim, e espero que... É desejar sorte por uma mudança radical, e vamos a ver. Agora, se vai ser bem aceito ou não, logo se vê. Gabriela, depois daquilo que eu vi, não dar uso ao vedor, então, não é? Não dar uso ao vedor. Aqui em relação ao que foi falado das contas da Câmara,
Eu, a nível técnico, confesso que de contas não é a minha área, até porque nunca fui com números, confesso. Mas aquilo que é visível ao olho da população é quando o mar nunca evoluiu tanto como está a evoluir como está a evoluir. Nunca evoluiu tanto como está a evoluir agora. E as pessoas quando apreciam o trabalho do executivo e quando sufragam uns candidatos nas eleições, não têm em conta se o município executou 82% da receita ou só executou 70% ou 90% ou 100%, ou seja o que for. E temos de ter aqui em conta, e pegar aqui naquilo que o Ângelo falou, que muitas vezes a oposição não vota só consoante os números. Porque, e agora aqui vou lançar aqui uma pequena farpa ao Rui, na Assembleia de Freguesia de Baguinho Monte, o Executivo da Junta apresentou uma execução de receita de 105%. 105%. O PSD votou contra. Numa simples revisão orçamental, que é obrigatória de fazer, o PSD votou contra. Portanto, queres aqui me estamos apanhar em defesa agora? Não, deixa-me... É que parece que nós não justificamos o porquê. Não continuem sem perceber porquê. Não, porque não queres. O PSD votou contra porque quis votar contra. Não, foi perfeitamente explicado. Contra uma revisão orçamental? Com uma revisão orçamental, não. A justificação é que não estava bem feita. Mas estamos a criticar o modelo ou as contas? Mas pronto, isto é um debate para a Assembleia. Vamos. Exatamente. Estou só a dar um exemplo de que muitas vezes a oposição... É pá, debatam aqui para a população. Estou a dar um exemplo... Estão a chamar... Eu já tive a oportunidade de explicar porquê. A oposição... Querem discutir essas coisas só das igrejinhas? Quando não, se vota pá. contra uma execução de receita de 105%, eu não sei... Mas que 65% do quê? Você conhece os números? Conhece os números? Não, é que os números são enganadores, os da Câmara são enganadores. E eu demonstro porque é que são enganadores. Estou a falar da Junta de Freguesia de Baguinho. Pronto, ok. A execução da receita é de 105%. E não sei se o PSD votou contra. Se calhar para o ano, se for de 120%, o PSD continua a estar. Você está com uma embalagem, eu não estou nada com a embalagem. É assim, eu também estou contra os 400 milhões a mais, não é? Portanto, acho que não deve haver dinheiro a mais. Mas sou eu. Quando até estivemos... Está a falar do saldo de ligação, não é dinheiro a mais. Em que a Câmara é dinheiro que podia ser gasto e não foi gasto. ao nível da dívida que tem a EDP. É má gestão. A Câmara reduziu. Quanto aos cânticos do Bolsonaro, eu gostava de ver a indignação da direita em geral quando o Bolsonaro toma atitudes que são contra o bom senso da democracia. Mas estás a falar de uma situação que criticam a morte de um touro, e estão a falar... Mas eu não estou a justificar aquilo... Sei lá, mas porquê é que você tem os ouvidos seletivos? Você ouviu as bloquistas a dizer isso. Eu também acho que estiveram... Foi um exagero. Estiveram bem. Mas o Bolsonaro a dizer que era preciso matar todos os vermelhos do Brasil. Exatamente. Não se incomodou. É que são os gostava de ver essa indignação quando o Bolsonaro... Ou é preciso... Queres que eu te diga? Eu não estou no Brasil, eu não estou a falar diretamente para ti. Eu não estou a falar diretamente para ti. É tão descontextualizada como uma questão do bloco. Não é descontextualizado. Continua a ser uma gaja... É que a direita... Uma coisa é certa, ainda não vi nenhum comunista morrer. Por causa de um cântico, a direita em geral revoltou-se. Eu não estou aqui a dizer... direita. Eu não estou aqui a dizer... Não foi direita, foi comunicação social, foi... Eu não estou aqui a dizer... Não, por acaso até acho que as reações foram muito só. Eu não estou aqui a dizer... A comunicação social está-se nas tintas para duas empinadas a dizerem coisas... Eu não estou aqui a dizer sinceramente, que o cântico foi bem feito porque claramente foi um exagero. Claramente foi um exagero e não é aquele, no meu entender, o espírito de Abril. Aí estamos todos de acordo. Agora... Eu gostava de ver, é quando um presidente de um país como o Brasil gostava de ver essa indignação quando ele toma as atitudes que toma. Mas isso é que eu gostava de ver. Agora, nenhuma atitude enquanto presidente do Brasil que seja absolutamente reprovável do ponto de vista ético. E o que ele diz não conta? Ai não. Desde que é presidente? Não. É o que ele fez há 20 anos ou outra coisa. Estou admirado. Não, mesmo desde quando ele é presidente. Mas estou admirado. Era isso que eu tinha comentado que foi dito. Enfim, Ângelo, estás aí morto por... Eu tenho... Primeiro as eleições espanholas possam? Primeiro, eu acho que devemos de congratular a direita pela vitória nas eleições espanholas, né? Porque não sei se vocês viram a contagem dos votos, é que a direita tem 11.276.920 votos, né? E a esquerda tem 11.213.684, ou seja, a direita ganhou as eleições em Espanha. E ganhou as eleições. Mas quando foi aqui em Portugal, ganhou as eleições, só que com este ganho de número de votos,
devido à fragmentação que a direita obviamente tem na Espanha neste momento, era isso que eu ia dizer. só consegue 149 deputados. É isso que eu ia estar Enquanto que a a esquerda, com os 11.213.000, consegue 165. É uma esquerda unida. E isto é muito engraçado porque eu não vi ninguém a falar disto. Olha, ao contrário de quando, por PP, exemplo, o Trump ganha as eleições nos Estados Unidos, também com números semelhantes, com mais porcentagem do que votos, com mais votos do que com menos votos, um pouquinho menos de votos do que os seus opositores de esquerda, não é? Aqui Del Rey, que isto não é democracia, que não é não sei o quê. Mas a direita quando a direita, eu estou equivocado, mas isto ainda não concorreram 3 partidos de direita. Deixa-me acabar. Não era o Vox, o PP e o Cidadano. O problema da direita em Espanha. Esse é o problema do microfone. Sou eu agora, não é? Tem 11.270. Você quando me interessa agrega, quando não me interessa desagrega. Queria também desmistificar esta ideia completamente errada de que o Vox, que é um partido de direita espanhol, é um partido de extrema-direita. Não, o Vox é o partido dos ressabiados do PP. Completamente, exatamente, poderá ser dos ressabiados. Dos extremistas do PP. Agora, não é dos extremistas, não é. Pode ser dos ressabiados, eu até aceito que possa eventualmente ter lá um ou outro, porque os ressabiados têm muita tendência para os novos partidos, isso é uma verdade. Agora, dizer que é constituído apenas por ressabiados não pode ser dito, até porque algumas das pessoas que estão no Vox são pessoas que têm um passado de história, de democracia, e portanto não fortes ligações ao fascismo espanhol. Um ou outro, Pimenta Dias. Muito. Mais o programa do Vox, se vocês forem ver o programa do Vox, até o Pimenta Dias. Estou farto de ver. Estou farto dessa ladainha. Começou pelo candidato a eurodeputado, passou à direção do PP, já vai nos anos do PIB, começa a ficar farto. O programa eleitoral do Vox é um programa eleitoral perfeitamente pacífico, portanto, que defende a unidade da Espanha. Por isso é que os meus caros amigos não se podem admirar, nem se podem continuar a rir quando eu digo que vocês simpatizantes e militantes do CDS-PP, né, um dia destes vão chamar a Assunção Cristas, né, a Marine Le Pen portuguesa, porque é exatamente isso, eu já venho a dizer, e é exatamente esse caminho do PP. Não é, Maria. Para combater quem? Para combater o Chega e a Aliança. Não é. E em Portugal, felizmente, nós temos grandes costumes e, portanto, não precisamos de nenhuma força de bloqueio aos partidos mais extremistas. Isso é um facto, não é? Também é verdade que não temos os mesmos problemas que tem a Espanha. Estou a perseguir o caminho de extremismo. E quando olhamos para um partido como o Vox, a ter qualquer coisa como 11%, penso eu, ou 12%, para quem não tinha nada antes. Nós temos que observar o fenómeno e temos que o perceber. E é assim, e a verdade é uma. Os extremos, sejam eles de esquerda, sejam eles da direita, hoje são aceitos pela sociedade. Ao contrário do que aconteceu. Não misturas coisas. Sabe que esta coisa. Como normal. Sabe que. Não, desculpe lá. Estejam a você, um governo de um partido socialista. Mas você, como observador político, deve perceber que, apesar dos extremos, à esquerda e à direita, entre esses dois extremos, há um largo fosso. É que o extremo da esquerda defende os trabalhadores. O extremo da direita defende a sociedade capitalista, não é, levada ao extremo do ponto de vista da exploração do ser humano. Como sabemos, as ditaduras, muitas das ditaduras são ditas de direita, na verdade, até são de base de esquerda. Veja, por exemplo, o Hitler tinha um partido nacional socialista. Já estamos a confundir. Você sabe bem o contexto histórico em que surgiu essa legislação. Agora, vou dizer que o programa do Vox é um programa com o qual já ouvimos isso ao candidato do CDS do PP. O próprio Paulo Rangel diz que o Vox não tem lugar no PPE.
Mas isso tem lugar ou não tem no PPE, vamos ver que o Paulo Rangel também não é o dono da verdade, não é? Portanto, vamos ver se tem lugar ou se não tem. Porque os extremos hoje estão vulgarizados e, portanto, o que é que acontece? É muito mais importante o voto do extremo e o que o extremo consegue trazer ao poder instituído, neste caso, no caso de Portugal, e, portanto, até sabe por se comem. Percebe? Até sabe por se comem. E, portanto, se for preciso o PPE, eu vou dizer agora mesmo muito mal, se for preciso para o PPE ter maioria absoluta no Parlamento Europeu, você já se deu conta. Se for preciso ir buscar o Vox, vai buscar o Vox. Já se deu conta que você já se deu conta. Já se deu conta que andou 3 anos e meio a criticar o Partido Socialista pelas cedências à esquerda. Leia-se PCP e Bloco de Esquerda. E eu andei a criticar algumas cedências à esquerda. Não, andou 3 anos e meio a dizer isso. E agora vai dizer que a esquerda, ou seja, o PCP, o Bloco de Esquerda, tem um livro sabe em que nós precisamos de melhorar a nossa democracia. Entenda-se lá o que é que você quer. Agora é assim, dizer, por exemplo, que é preciso lutar contra a corrupção. Estamos a ser muito. É dizer que é preciso apoiar a família. Não é isso, os valores é consensual. E a vida. A corrupção é consensual. A vida já não é consensual, mas o resto é consensual. A corrupção é consensual. Apoiar as empresas é consensual. Fundamentalismo islâmico. É salvação nazi. Acabar. Eu proponho que isso é salvação nazi. Não é etc. E aqui não é o partido que está aí. Sou eu ainda não gastei 2 minutos. Não gastaste 2 minutos? Não. Fundamentalismo islâmico. Ele está a gastar todo este tempo para nós falarmos de não está a esquecer dos imigrantes que o Vox quer expulsar de Espanha. O fundamentalismo islâmico que o Vox diz que é preciso destruir, é a expressão do programa, destruir os califados da Síria e do Iraque. Que eu acho muito bem, quer dizer, desculpem lá, os califados fazem sentido hoje? Fazem? Bem, então, não sei se fazem ou não. São a fonte do terrorismo e não é preciso destruir, é preciso destruir a fonte do terrorismo. Mas isso é populismo, toda a gente já sabe. Portanto, aqui também é relativamente pacífico, que é capaz de ser das medidas que estão no programa do Vox, é capaz de ser aquela que é mais forte. Então não sei se os senhores viram, mas se vocês têm dúvidas, vão à internet e vejam o vídeo do Sr. Califa Abu Baghdadi. Vejam o vídeo. Vejam o vídeo, foi publicado há 12 horas. Eu nunca vi aqui quando o mapa vê. Vejam o vídeo e vejam no que é que nós estamos metidos. É que as pessoas não têm noção. Não sei, não, isso. Eu cá para mim, as visualizações resultam mais do Aren do que propriamente do Califa. Vamos continuar a Gondomar, ou vamos... Sim, eu só quero mostrar uma imagem que na semana passada criticaram os líderes do CDS a andar na agricultura, que puseram aqui uma... Quem é esse senhor? Eu não consigo ver quem é. Quem é? O problema não é o que se faz, o problema também é o que se diz. Quem é essa pessoa? Eu não conheço. Somos para saber. Criticaram a líder do CDS que foi cozinhar o arroz de atum e logo a seguir foi o António Costa. Criticaram na agricultura de andar a apanhar escovos. Ele agora no sábado amanhã, acho que é amanhã. Deixa-me só elucidar aqui o Gabriel Sobral. Ia-me a plantar eucalipto e agora anda a tentar retirá-los. É verdade, mas sim. A liberalização do eucalipto também é culpa de Pedro Marques. É de Pedro Marques. Mas o que é que ele fez ao longo destes 3 anos para esclareça lá o Gabriel. É muito fácil dizer que os outros é que tiveram culpa. Quer dizer, estão no governo há 3 anos. E tem lá a dizer que a culpa que é tudo dos outros. Digo ao contrário. Ele faz, mas a seguir vem dizer ela é preciso fazer. Aqui a criticar as plantações de eucalipto ali na Serra de Valongo. Olha, estão a criticar-me lá de fora que o moderador aqui é quase uma figura de corpo presente e realmente é verdade. Desculpa, tu tens alguma coisa que estar a ver os comentários lá de fora? Não tenho feedback. Tu és fortemente influenciado. Tenho feedback lá de fora. Não tens que ouvir os comentários lá de fora. Se a gente começar aqui a ver os comentários lá de fora, vai condicionar a discussão toda. Ajuda. Que eu estou de Maribaldo para os... Maribaldo não. Tem muito respeito de toda a gente ver, mas Maribaldo para as críticas. Vamos lá falar de Gondomar. Diga lá, chega agora, Gabriel. Não, é para o Gabriel e para o Sr. Amandio Couto também. Para mim? Exatamente. Levar os dois por tabela. É assim. Fazendo agora um bocadinho de manga de alpaca. É verdade.
É verdade. Páginas do manga É verdade que em termos globais a receita foi executada em termos globais em 85,99 e a despesa foi executada em 82,18. Então esse ponto Já disse. Mas agora você vai ter que me ouvir durante 3 minutinhos, porque depois se formos a desagregar isto, o que é que acontece? Qual é a fotografia? Em termos de receita corrente, a execução foi de 96,3. Ok, a Câmara conseguiu arrecadar quase a totalidade da receita corrente que previa. Mas em termos de receita de capital, a execução apenas foi de 57%. O que representa... Desculpe! Mas aí é sempre mais difícil. Não, já lá vou. O que significa que a Câmara estimou valores, e atenção, que o valor da receita de capital não era assim tão pouco quanto isso. Estavam previstos inicialmente qualquer coisa como 58 milhões e 600 mil. Bom, e portanto isto não é despeciando. E depois há outra questão que é importante no contexto dos fundos comunitários e no contexto de um conselho que se quer desenvolvido, que é a capacidade de arrecadar receitas desses fundos. Ora, a Câmara apenas conseguiu executar desse valor, portanto, da receita 9,5%. Portanto, aquilo que representa aproveitamento de fundos comunitários, a execução foi de 9,5%. E depois há mais. Do lado da despesa, a despesa corrente aproximou-se de 80%. Mas se formos à despesa de capital, já não é assim, porque ela ficou-se pelos 27%. Mas você sabe que as pessoas... E depois, vamos àquilo que eu há bocado estava a referir, já para não falar no aumento dos impostos, etc., que é o seguinte. Como sabe, porque também a manga já opaca, ou foi... há uma diferença entre aquilo que são as grandes opções do plano e aquilo que é o plano plurianual de investimentos. O que efetivamente corresponde a investimento, não é o plano plurianual de investimentos, é investimento físico, aquilo que a economia chama formação bruta do capital fixo. Não é? Ora, se nós olharmos para essas, se desagregarmos isso, o que é que constatamos? Constatamos que as grandes opções de plano foram executadas em 77%. Mas o tal plano plurianual de investimento só foi executado em 77%. Mas temos 5 anos. Desculpe lá, não são 5 anos, é um ano. É um ano. Eu estou a falar do ano de 2018. Mas ele prevê para 5 anos. Está a entender? O que significa que a Câmara não executou, em termos financeiros, no que respeita a investimento, 1/3 daquilo que disse que ia executar. E é por isso que eu reafirmo tudo aquilo que disse há bocado, em termos de apreciação política destes documentos. Eu estou de acordo consigo na parte técnica. Na parte prática, já discordo um bocadinho. A parte técnica é parte prática. A prática já não é tanto assim. Gabriel, queres acrescentar alguma coisa? Não, foi aquilo que eu disse há bocado. Foi a apreciação do Pimenta Dias. Eu não sou especialista na área. São números. Eu não sou especialista na área. São números tirados da conta de gerência. Eu faço uma apreciação mais global e mais aérea, digamos assim. Quanto ao metro quadrado do Alcatrão? É que o trabalho está a ser bem feito. Agora, claro, os números... Ficaria surpreendido se dissesse que o trabalho estava a ser mal feito. Que esta Câmara está a ter uma dificuldade que é ao nível dos recursos humanos. E isso acho que ainda mais. Desde que o Marco Martins entrou para Presidente da Câmara, a Câmara já perdeu 250 funcionários e não colocou um. E devia emagrecer mais. Acha? Devia tornar mais produtivos os trabalhadores que têm. Então, eu afirmo aqui, devia era gerir melhor para potenciar os recursos humanos que têm. Desculpa lá, os que estavam de contratos precários não entraram todos. Por causa da dívida AEDP, a Câmara Municipal não pode colocar funcionários. Só contratos a termo, não é termo certo, a termo... Estamos a falar de coisas diferentes. Esquece-me agora, isso mudou. Uma coisa é a regularização dos trabalhos sem termo, é transformar trabalho precário em trabalho efetivo. E isso é uma preocupação que eu também tenho. Sim. E que, efetivamente, o endividamento excessivo do município condiciona, de certa maneira. Agora, o trabalhador que está precário e efetivo, se for bem gerido, à partida,
pelo menos no plano teórico, produzem a mesma coisa. Mas 300 e tal trabalhadores que saíram não é obra, sem qualquer substituição. Mas por mais pelo que está constrangido pela precariedade. Eu não sei como é que estamos no tempo, se aquele relógio está certo. Está mais ou menos certo. Temos pouco tempo. Vamos, amanhã, a exemplo que fizemos com o 25 de Abril, vamos fazer com o 1º de Maio, porque eu não vou ter tempo. Tenho aqui muita coisa para vos colocar sobre o Serviço Nacional de Saúde e nem sequer vou abrir, nem sequer vou mexer nisso. Um belíssimo tema. E acrescento outro para a próxima. Então, diga lá. O projeto de proposta do Governo, de lei do Governo, para a criação de freguesias em Portugal. Olha, esse para mim também, eu aí estou de acordo consigo, porque eu também gosto desse assunto. Isso é um sonho só, não é? Para mim segundo li, foi enviado um projeto de proposta de lei, quer a ANAF, quer a Associação Nacional de Municípios. Mas eu já vi alguns a dizer que eram a favor da desanexação e agora porque estão o que eu li é uma proposta, é um projeto de proposta de lei quadro para a criação de freguesias. É um caso sobre porque assim nós também... Criação de freguesias? Sim. Joguei que estavam a falar Tem a ver, tem tudo a ver, claro, tem tudo a ver, é uma consequência. Está bom, tudo bem. Bom, meus senhores, 1º de Maio, vou começar aqui pelo tac-tac caladinho. O que é que parecia o 1º de Maio, o que é que representa, depois, aos 25 de Abril, antes nem sequer havia, não é? Havia, mas não havia... É o dia do trabalhador, é o seu dia, não é? Às vezes há quem diga que eu não trabalho. O dia do trabalhador é um dia marcante que acho que devia ser perfeitamente respeitado. Infelizmente, e hoje comentei isso porque eu recebi uma mensagem de um grande grupo económico a dizer que iam fazer 50% de desconto em não sei quantos produtos. É mesmo apelar para as pessoas a frequentarem essas superfícies comerciais. Acho que isto aí alguém devia pôr um ponto de ordem nisto. Sim, mas cada vez mais os trabalhadores de outra superfície dizem que vão fazer greve e essas também dizem que vão oferecer. Já bastou aqueles casos dos carrinhos de compra que não sei o que bastavam e que houve aí umas grandes confusões. Sem pôr marcas, mas... Você veio atrasado à política, pá. Porquê? Porque se tivesse vindo mais cedo, aqui há uns anos, conseguiríamos evitar a abertura das grandes superfícies ao domingo em Gondomar e nos feriados. Não, mas é assim. Mas eu não, sabe onde é que eu quero chegar, não sabe? Eu sei onde é que quero chegar. É o Aníbal, ele quer chegar ao Aníbal. Não, mas é assim. Eu continuo a achar que pelo menos esse dia não fazia mal nenhum estar fechado tudo. Obviamente os serviços básicos têm que ser respeitados e tudo o resto, não é? Eu sei que há pessoas que, ainda há dias foi muito engraçado um debate que eu participei, que as pessoas estavam todos a dizer que eram contra, outros a favor, e depois houveram uns que disseram, bem, eu sou contra, mas eu também penso naquelas pessoas que são obrigadas a trabalhar neste dia que vão buscar um rendimento, porque estão a precisar, e daqueles que trabalham, que têm um segundo emprego e vão trabalhar nestes dias. Eu sei que isso custa ouvir isso, mas o grande consenso que está acontecendo na generalidade em termos da população nacional é que podia ser, esse dia pelo menos devia ser respeitado. Supermercados fechados ao domingo ou grandes superfícies, está de acordo ou é contra? Eu concordo, mas se a maioria e se uma... Concorda com o quê? Com fecho. Tem que se explicar, senão... Sim, com fecho. Eu concordo. Não, eu concordo. Acho que não, por um dia não... Eu discordo, tenho 2 minutos, não. Não, tens aqui, pronto. Podes começar tu até já agora da tua parte. Eu discordo completamente. O dia do trabalhador para já. Não, para já primeiro vamos ao dia do trabalhador. Então, o dia do trabalhador é um dia de celebração do trabalho e portanto, da existência. Os trabalhadores devem trabalhar. Da existência. Não, Pimenta Dias, é você que está a dizer isso. É um dia de celebração da existência do trabalho, é um dia de celebração também para os trabalhadores, obviamente, e não esquecer que os trabalhadores não são só aqueles que recebem salário. Muitas vezes temos muitos trabalhadores que são empresários, que são trabalhadores por conta própria, que que trabalham e que também trabalham e que muitas vezes não têm um salário certo. Não têm um salário certo no final de cada mês. E, portanto, é um dia para celebrar tudo isto.
O trabalho é um dos grandes fatores de evolução da sociedade e do homem e, portanto, nada melhor do que celebrar o Dia do Trabalhador do que trabalhar, não é? Pronto. Sobretudo agora estou a brincar. Não, eu trabalho nem todos os dias. Agora, é assim, confesso que em relação a ser... Eu não estou a falar do concreto. Mas eu estou a falar dos representados dos anjos. Eu sei que está. Eu sei de quem é que você está a falar. Agora é assim, não sei se faz sentido estar tudo fechado ou não. Acho que não é o facto de estar tudo fechado que vai fazer com que o Dia do Trabalhador seja mais bem celebrado ou mais bem sentido por parte dos trabalhadores, a não ser, claro, uma franja de trabalhadores que extraordinariamente sindicalizada. Em relação ao trabalho... Quando há uma greve, há sempre alguém que tem que trabalhar. Daqui a umas semanas. Em relação ao trabalho e à abertura das grandes superfícies nos domingos, eu penso que deveria de ser absolutamente livre a abertura e o fecho dos estabelecimentos e, portanto, cada estabelecimento deveria definir o seu horário e as suas necessidades de recursos humanos em função desse mesmo horário. Penso que o que deveríamos de ter com mais rigor é a fiscalização preventiva, se quiserem, do cumprimento das regras dos contratos de trabalho e das regras também das regras laborais, porque aí sim há alguns abusos e há abusos apenas porque se permite que eles existam, porque eu penso que até em termos de legislação até está razoavelmente protegido o trabalhador, como aliás faz sentido, porque o trabalhador é a parte fraca no relacionamento com a entidade patronal, até aí eu também estou de acordo, apesar de ser liberal e de achar que a economia tem que funcionar sozinha, ela tem que funcionar sozinha, mas dentro das regras, e portanto as regras até acho que não estão assim tão más como isso, e portanto acho que é deixar uma fiscalização, atuação sobre a liberdade dos estabelecimentos estarem nos centros comerciais. Eles não têm tanta liberdade. Os estabelecimentos deviam de abrir. Eles não têm tanta liberdade por causa dos contratos que têm que ser respeitados. Mas isso os contratos eles assinaram. É como o contrato de trabalho também foi assinado, ou seja, os trabalhadores sabiam. Havendo fiscalização, se calhar. Os trabalhadores sabiam que iam trabalhar ao sábado e ao domingo e que iam ter descansos rotativos, por exemplo, mas sabe que nesse tipo de contratos não há liberdade igualitária, não sabe? Pimenta Dias, mas há trabalho. Está bem. Há trabalho. É melhor haver trabalho. Em primeiro lugar, que viva o 1º de Maio sempre, tal como o 25 de Abril. Em segundo lugar, é preciso não esquecer que o 1º de Maio tem os seus fundamentos precisamente na luta de trabalhadores para a redução do respectivo horário de trabalho. Portanto, toda a questão do 1º de Maio originariamente tem a ver com a redução do período de trabalho para 8 horas semanais, e nós não nos podemos esquecer desse... 40 e não 8, você disse 8 horas 40 horas semanais, 8 horas diárias. Era um bocado exagerado. Peço desculpa pelo lápis de língua. Pois eu sei que você gostaria e já me está a tentar atrapalhar. Bom, mas continuando. Há 8 horas que se forem de muita qualidade. É esse o facto simbólico que está por trás da comemoração do 1º de Maio. E, portanto, eu naturalmente não poderia deixar de saudar a comemoração do 1º de Maio e o objetivo concreto em que ele assenta originariamente. Relativamente à questão da abertura de estabelecimentos aos feriados, no 1º de Maio, no 25 de Abril, no Natal, etc. Eu acho que as pessoas, as famílias, têm capacidade bastante para saberem programar as suas compras de forma a comatarem os feriados e os domingos e os dias santos e o 25 de Abril e o 1º de Maio, etc. E, portanto, não entendo porque é que nesses dias os estabelecimentos comerciais têm que estar abertos. Quer dizer, entendo, é explorar até ao miolo os trabalhadores e aumentar os lucros das empresas de distribuição, não é? Isso é uma falácia. O que você disse não estava nada provado. Se as empresas de distribuição não tivessem visto que aumentariam os seus lucros, mas desculpe, trabalhando, ao fim, isso dá-nos uma conversa muito longa.
Se as empresas constatassem que trabalhando ao sábado e domingo não aumentavam os lucros, antes pelo contrário, obviamente não abriam o estabelecimento. Ponto final parágrafo. Isso é da ciência. Mais uma vez estamos no campo da ciência económica. O lucro no fim da entidade é igual. O consumidor é ser estimulado. Era aquilo que dizia há bocado para a promoção de 50% no 1º de maio. Agora aqui, os jovens, estamos a acabar. Falta ainda não está na hora. Ainda não está na hora. Ainda não está. Um minuto. Falta 2, 3 minutos. Como é que vê o mais jovem aqui desta mesa, deste painel, não começou a essa hora e está-se a olhar para vós, não começou a hora que está aí na casa? É? Então está bem. Demora um minuto. Pronto, antes de mais partilho aqui da opinião em relação ao 1º de maio, partilho aqui da opinião dos meus colegas de painel. Partilho aqui da opinião dos meus colegas de painel em relação ao que se deve festejar o 1º de maio e à honra que devemos ter e à gratidão que devemos ter às lutas dos nossos antepassados pelo 1º de maio. Em relação também ao 1º de maio, alertar para uma situação, também além dessa tal promoção que há uma cadeia de supermercados está a fazer também, ouvi falar, não sei se é geral ou se é específico daquela superfície, que está a haver um sorteio para empregados que vão trabalhar no 1º de maio, que para ganharem, acho que é uma viagem de cruzeiro, não tenho certeza, para ganharem essa viagem basta irem trabalhar no 1º de maio, ou seja, a tal greve que se fala do 1º de maio, basicamente estão a apelar ao boicote à greve. Quem quiser fazer, se vier trabalhar tem direito a uma viagem de cruzeiro. O salário mínimo também foi outra grande conquista. Também parabenizar aqueles privados que pagam mais do que aquilo que é o salário mínimo nacional, que tem vindo a subir desde 2015 cerca de 19%. Alertar também para as desigualdades salariais que ainda há entre géneros. Para mesmos cargos, os homens ainda ganham cerca de mais de 7% que as mulheres, e isso é algo que nós também temos de tentar combater, que é a desigualdade de género ao nível do salário. Quanto à questão dos supermercados e hipermercados abertos ao domingo, partilho aqui em parte da opinião do José Ângelo, que é da liberdade de escolha. No entanto, aliás, este tema foi trazido à baila recentemente pelo Bispo do Porto, até, foi aí que começou mais esta discussão. Acho que deve haver aqui um bom... Sim, mas ultimamente foi o Bispo do Porto que... Sendo um bispo a falar, é evidente, tem mais projeção. Acho que há que haver bom senso e deve haver aqui um conciliar de opiniões, e se calhar não era mal pensado haver uma redução de horário para começar a ver aos domingos, ou abrir início de manhã, ou só de tarde, ou... É essa a minha opinião. Meus senhores, bom 1º de maio a todos. Só abrir de manhã ou de tarde. Exatamente. Sim. Meus senhores, bom feriado, bom 1º de maio a todos. Obrigado igualmente. Foi o segredo. Obrigado. Este rei do microfone está-me sempre a traí-lo. Foi o segredo de hoje. Amândio Couto, Rui Faria, Pimenta Dias, Gabriel Moreira e ali o Ângelo Pinto. Ali na técnica, provavelmente, despedem-se. Já ultrapassámos o limite, mas paciência, hoje acho que passámos da hora. Boa tarde, sejam um bom fim de tarde. Boa tarde. Se conta na próxima.